Então, vamos lá. Para entender essa pergunta e respondermos sobre essa pergunta, é importante concebermos a trajetória humana dentro de uma linha espiritual mais antiga, tá? Que passa por uma sucessão de vidas dentro de um processo evolutivo que culmina nessa vida de hoje. Na vida de hoje, nós somos herdeiros do que nós vivemos no passado. Tudo que foi vivido de traumas, travas, acontecimentos, todas as questões, os conflitos, as dores, os mal entendidos, os mal resolvidos, emocionais, mentais, tudo aquilo que foi vivido lá atrás, numa sucessão de vidas, foram deixando marcas profundas, registros emocionais em nosso ser espiritual. Muitos registros emocionais em nosso ser espiritual, fruto da trajetória evolutiva, fazendo com que nós nasçamos nessa vida, com essa herança espiritual das vidas passadas e com esses registros emocionais impressos mais profundos e, principalmente, herdeiros de nós mesmos. Herdeiros de nós mesmos. O que isso significa na prática? Que a partir do momento que a gente nasce nessa vida, nós passamos a viver uma série de situações com nossos pais, né? Enquanto crianças, com os pais, com a mãe, né? E com os irmãos. Nós vamos vivendo situações que que despertam, evocam emoções, né? E essas emoções que são vividas com o pai, com a mãe, que criam traumas profundos e que depois as pessoas falam assim: eu sou assim porque eu vivi isso na infância, os meus traumas. Aí a pessoa fala: eu sou assim porque eu vivi muitos traumas, né? Não é assim? Eu quero falar para vocês que esses traumas, eles só se tornam traumas. Eles só ficam fixados profundamente no ser, ali na consciência, na estrutura dele, porque existem registros emocionais semelhantes em vidas passadas. Porque nas vidas passadas foram vividas situações e as marcas emocionais ficam presas, tal como as camadas de uma cebola. Então, nós somos como uma cebola espiritual, a superfície da cebola é a gente nessa vida, e a gente vai ter várias camadas internas de situações, vidas, com registros de traumas, travas, situações ali difíceis. E o que acontece? E quando a gente vive uma situação no presente dessa vida, essa situação que faz com que sinta medo, insegurança, dor, os sentimentos que são evocados nessa situação nada mais são do que eles puxam, eles têm uma conexão com todos os outros sentimentos e situações semelhantes vividos nessa vida, inclusive em vidas passadas. Então, quando se sente nessa vida alguma coisa em relação ali vivendo com os pais, alguma situação cotidiana, isso só fica emocionalmente tão forte porque faz conexão emocional com outros registros de vivências similares vividas nessa vida e em vidas passadas. Então é isso, as emoções nessa vida se tornam muito fortes e intensas, vive-se coisas e as emoções são grandes, fortes e intensas. Por quê, Luciana? Como que é isso? Por isso que as pessoas falam assim: eu tento mudar e não consigo. Eu tento mudar esse comportamento, eu já fiz terapia, eu faço tratamento psicológico, mas eu sinto que está na superfície. Não acessou minhas camadas mais profundas. E é isso.
é porque nas camadas mais profundas dessa pessoa tem esses registros emocionais, mentais, traumáticos de vidas passadas que fica registrada no espírito imortal da pessoa. E uma abordagem reencarnacionista que vai abrindo essas faces, essas facetas, para que se possa ver o que aconteceu no passado, permite a pessoa estar frente a frente com a essência da própria dor, poder olhar para isso e entender a causa, a circunstância que isso foi criado, ou seja, liberar as emoções da camada da cebola, tá? Liberações mentais, catarses emocionais, sim. Liberações emocionais que ficam ressoando nessa vida, de vida passada. E também é possível que a pessoa olhe para isso e com a ajuda terapêutica, ressignifique isso, traga um novo significado que vá transformar isso, para que a experiência não fique presa naquele conceito. A experiência passa por uma transformação, um novo significado, à luz da consciência. E aí trabalha-se ali as considerações, tá? O que tem que ser visto, o que tem que ser compreendido, o que tem que ser perdoado, o que tem que ser liberado. Através das vidas passadas é possível a pessoa se ver vestindo diferentes personagens. Uma hora o inimigo, o vilão, outra hora a vítima. Então, e aí ela vai se vendo nesses dois papéis, e aí as emoções ali, a raiva, o ódio, a perseguição, a vitimização, a submissão. Isso tudo vai sendo trabalhado porque vai se perdendo o sentido, que se fique preso nessa vida repetindo padrões de pensamento, de sentimento e de emoções que realmente têm origens mais profundas e lá atrás. Então, estou trazendo para vocês o alcance da abordagem da regressão de memória dentro de um processo continuado terapêutico, né? Numa abordagem, numa linha espiritualista, explicando, justificando por que é possível tratar aquilo em níveis mais profundos que a terapia, a psicologia comum não alcança, que exatamente tem raízes mais profundas. E tem algo tão importante que eu quero trazer para vocês, que é o seguinte: a pessoa compreendendo que ela está dentro de uma sucessão de vidas passadas, ela já viveu tantas coisas, essas experiências ficam acumuladas, registradas em seu espírito imortal. E ela chega nessa vida e ela traz uma série de características. Medos, inseguranças, bloqueios, travas, tá? Que se refletem em formas de defesa, fugas, tá? Baixa autoestima, procrastinação. Então, isso aparece nessa vida de várias formas. E eu quero falar que a pessoa compreendendo que ela é herdeira dela mesma e que tudo que ela vive nessa superfície dessa vida está calcado nesses registros emocionais, espirituais mais profundos, que por si criaram e apreendem ela em karma fechado, onde ela fica em repetição kármica daquilo. Então, quando ela compreende isso, que ela é a única responsável por si mesma e que não cabe mais atribuir culpados. Não cabe atribuir culpados. Mãe, pai, situação X, Y, Z, não. Tudo isso foi apenas um espelho, um reflexo da forma como ela enxergou, como ela fez a leitura disso, como ela recebeu isso emocionalmente, dentro de uma construção kármica que tem origens no passado. E aí ela não está mais na posição de culpar a ninguém pelo que ela vive, senão se apropriar da própria autorresponsabilização pelo que ela é nessa vida, herdeira de si mesma, em níveis, características mentais, emocionais, comportamentos, e poder, diante dessa revelação, né, tomar posse do trabalho interior que ela haverá de fazer para descer na linha ali, poder abrir a linha do tempo, vendo as outras vidas, os fatos tais quais foram,
para poder ir reorganizando isso, dissolvendo o que quer que seja, acessando informações que vão permitir que ela expanda a consciência sobre ela mesma e que ela coloque um olhar sobre tudo isso, um olhar mais macro, dentro de um processo, de uma linha evolutiva. Então, a gente vai trabalhando aí que não existem vítimas, ela é responsável por ela mesma e que nela também estão as chaves para ir desembaraçando, virando isso, que vai trazendo para ela níveis de cura, de libertação, de mudança no pensar, no sentir e de apropriação numa nova vida. Tá? A regressão de memória a vidas passadas, ela funciona nesse sentido. Os registros, os traumas que são fixados nessa vida, nada mais são do que... Eles só são isso porque existem registros emocionais de vidas anteriores. Ou seja, não há de culpar nada nem a ninguém, a não ser fazer um mergulho dentro dela mesma para poder ir desatando esses nós dentro da linha do tempo, ressignificando isso, liberando isso, deixando isso, colocando isso aí no novo formato, num novo lugar, para que ela não seja mais prisioneira disso, mas livre, tão livre porque ela trilhou um caminho de expansão de consciência e de apropriação da própria vida, da própria história, a partir disso. Era isso que eu queria trazer para vocês, nessa explicação do porquê que a regressão de memória funciona, né? As pessoas chegam no consultório demandando esse trabalho mais a fundo, e aí é possível ir trabalhando e percebendo, visualizando nelas esses níveis aí de libertação das dores de antes e dos sofrimentos ali de antes, em função de muita coisa ser inconsciente e não precisa mais ser assim. É isso. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.